Bom, provavelmente esse vai ser o último vídeo que você vai assistir sobre como superar de uma forma mais prática, mais objetiva, um relacionamento que foi especial, um relacionamento longo, um relacionamento conturbado. Eu vou brevemente contar um pouquinho do que eu passei nesse processo de término desse último relacionamento que eu tive, penúltimo, que depois eu tive mais um outro relacionamento. E foram 9 meses, 8 meses, assim, tentando esquecer esse relacionamento, tentando apagar a memória. Eu fazia listas de defeitos, eu fazia lista de qualidades negativas, aliás, de falta de qualidade. Eu tinha listas de tudo, eu tinha textos de reforço para momento de carência, e nada disso me ajudou tanto quanto a técnica que eu vou ensinar para vocês nesse vídeo, e que eu te garanto, se você aplicar, você dentro de um mês você vai fazer mais progresso do que seja lá o tempo que você está querendo esquecer esse relacionamento. Antes de mais nada, a gente precisa entender como que está aqui dentro. No meu caso, por exemplo, e imagino que no seu também. Você fica procurando motivos para poder confirmar essa sua escolha. Você talvez fique esperando um fechamento posterior, um arrependimento, a pessoa te procurar e falar: não, eu errei, você foi bom, você foi isso, você foi aquilo. Você espera nada mais nada menos que um arrependimento tardio. E enquanto você espera isso, você ainda está preso nesse vínculo, você ainda mantém esse vínculo preso dentro da sua mente. O seu cérebro entende que aquele assunto é relevante e ele vai trazer mais carga emocional para essa situação. Então, quanto mais você fica pensando nessa questão de, caraca, um dia ela vai perceber o que ela perdeu, ele vai perceber o que ele perdeu, a mulher que eu fui, o homem que eu fui, mas no final das contas, isso só reforça o vínculo cada vez mais no seu cérebro. E encerrar esse assunto de vez, entender que algumas histórias, elas não têm um final, um fechamento, é aquele último encontro mesmo, foi aquela última fala mesmo, foi aquela mensagem no WhatsApp mesmo e pronto, e acabou. Aceita que não tem fechamento, pronto e acabou. Mas vamos agora para uma das técnicas que mais me ajudaram. Esse vídeo não tem roteiro, não tem absolutamente nada. É um vídeo de uma pessoa comum que conseguiu superar em um mês um relacionamento de 4 anos que ele demorou passou 8 meses sofrendo. Então, preste atenção. Não vai ser igual aos outros vídeos que você está provavelmente acostumado, todo o roteiro certinho, a pessoa fala tudo encaixadinho, tem prompt aqui, enfim, não tem nada. A técnica é o buraco do rato. O que seria o buraco do rato? Eu estava lendo um livro chamado O Poder do Agora, e nesse livro o autor ele fala que nós devemos analisar os nossos pensamentos como um gato à espreita de um rato saindo do buraco. Porque a nossa mente durante o dia são milhões e milhões e milhares de pensamentos que todo momento vem flash na nossa mente. E a gente acaba ficando mal pelos pensamentos que a gente dá mais poder. Então vem um pensamento: caraca, eu sou feio. Aí você ignora, você fala assim: cara, tem gente que me acha bonito. Então você ignorou, é irrelevante, você não deu força. Agora, se você pega esse pensamento: eu sou feio, aí você vai e começa lá a ruminar emocionalmente. Caraca, então foi por isso que eu não consegui aquele emprego, me acharam feio. Caraca, foi por isso que aquela pessoa me deu um toco, não respondeu aquela mensagem. Então você começa aquele processo de ruminação. E aquele pensamento, que antes era um pensamento de meio milésimo de segundo, se tornou uma história dentro da sua mente de 10 minutos. E acontecia exatamente isso durante esse período que eu passei tentando superar. Vinha um pensamento e eu falava assim: caraca, é verdade, ela vacilou comigo, ela errou comigo, ela fez isso, ela fez aquilo. E eu ia dando força para esse pensamento. Ao contrário de achar que eu falando aquilo, de eu negociando com meus pensamentos, eu iria fazer progresso e eu ia esquecer mais rápido. E totalmente contrário, eu acabava dando mais força para essa situação que eu queria tanto esquecer. A técnica do buraco do rato consiste basicamente no seguinte: toda vez que vier um pensamento, você não vai se identificar com esse pensamento, você não vai ruminar com esse pensamento, você não vai ficar negociando com esse pensamento e esse pensamento não vai afetar a sua química corporal, o seu dia, não vai te dar aperto no peito, não vai te dar frio na barriga. Você, toda vez que vier um pensamento: caraca, meu ex é incrível, eu perdi, você vai repetir:
é só um pensamento vindo do buraco do rato. Eu vou espreitar esse pensamento, eu vou apenas analisar. Eu não vou nomear, eu não vou me identificar com ele, eu não vou falar que isso é ruim, que é bom. É só um pensamento. Pensamentos não são ruins e nem são bons. Quanto mais você tenta deixar de pensar em algo, mais você vai pensar em algo. Então o caminho não é querer deixar de pensar, é você entender que os pensamentos eles vêm e vão e você não precisa se identificar com eles. Faça isso, aplique isso todo santo dia, toda hora, monitore os seus pensamentos. Seja um observador da sua mente. Analise durante o seu dia os seus pensamentos. Caraca, veio um pensamento aqui de será que essa pessoa está com outro alguém? Analise o pensamento e fale assim: é só um pensamento vindo do buraco do rato. Eu quero mesmo alimentar esse assunto. Deixe o assunto morrer. Cada vez que você não dá força, o assunto vai perdendo relevância. O seu cérebro vai entender, por bem ou por mal, que esse assunto não é mais relevante para você, não faz parte mais do cotidiano e você não quer mais alimentar esse tipo de pensamento, essa narrativa emocional que você tem criado. Se você aplicar isso, não tenho dúvidas, em um mês aplicando, você vai ver uma diferença absurda, absurda no seu progresso. O que antes você passava meses para poder sentir aquele bem-estar de novo, para você poder se sentir bem, em paz, você vai começar a perceber que essa pessoa vai perder força emocional para você. Ela vai deixar de ser o centro da sua mente e vai se tornar um assunto de segunda prateleira. Aos poucos, sua mente vai rebaixando a importância que essa pessoa tinha dentro da sua mente para uma segunda prateleira, uma terceira, uma quarta, depois você vai ficar lá nas penúltimas prateleiras. Vai ser um assunto, vai ser um tema que você ainda corriqueiramente talvez possa pensar, mas sem carga emocional, sem energia, sem tristeza, sem aperto no peito, sem ansiedade, apenas um assunto como qualquer um outro que você pense durante o dia. Então esse foi um dos nossos primeiros vídeos. Me perdoe se o roteiro não seguiu exatamente esses influencers que todo mundo aqui já está acostumado, esses canais grandes. Eu só peguei o celular, posicionei, botei uma luz e gravei um vídeo sem qualquer tipo de roteiro, apenas passando uma técnica para você poder aplicar e te trazer mais tranquilidade emocional. Eu te peço, por gentileza, deixe uma curtida no vídeo e se inscreva e deixe um comentário e eu vou trazer outros conteúdos dessa natureza para você. Muito obrigado, fique com Deus.